Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. Eu sou a Gabriela Ribeiro. Estamos no episódio número 3, 3 histórias incríveis. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. E antes de você conhecer a convidada, quero te convidar para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicar no sininho para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal e também para você compartilhar com alguém que é empresário, empresária, que está querendo empreender, que eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai falar aqui vai te ajudar bastante na sua jornada. E se você está pelo Spotify, se lembre de você seguir também a nossa página aí. Apresente a convidada, por favor. Bora que agora a gente tá chique, a gente faz uma apresentação top de cada pessoa. Hoje a gente vai falar com a maravilhosa da Alessandra Okada, que é fundadora do ecossistema Okada. Ela é criadora da metodologia Network Queen, Conexão para Mulheres Reais. Ela tem mais de 30 anos de experiência como empresária. A Lê une bagagem corporativa, essência humana, trazendo aprendizados de empresas como IBM, Sambra e Unidas. Ela acredita que o sucesso feminino nasce do equilíbrio, do autoconhecimento, propósito e da construção de uma rede de apoio genuína. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores dessa mulher empreendedora incrível, falar dos desafios da gestão e o que é fazer gestão sem romance no ato de construir negócios femininos com alma, com propósito e com sustentabilidade. Ale, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Uau, que apresentação! Meu Deus do céu! Tô aqui muito lisonjeada, primeiro de estar aqui, muito obrigada pelo convite, eu que estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E fazer gestão aí de negócios femininos é um glamour só, né, gente? É puro glamour. É puro glamour! Olha, eu quero que a gente comece, como eu sempre falo até nas outras entrevistas, que a gente é muito apaixonado por histórias, né? O grande segredo, o grande diferencial, a grande chavinha mestra de cada pessoa está escondida na própria história. Então, antes da gente falar de você enquanto mentora, falar de gestão, de Network Queen, ecossistema Okada, quem era a Lê antes disso tudo? Como que veio o empreendedorismo e o ser empresária na sua vida? Eu sei que você já teve e tem outros negócios para além disso. Então, gestão é algo que você vive não só mentorando, mas na prática. Então, conta pra gente um pouquinho, quem és tu? Vamos lá. Como você mencionou aí, eu trabalhei em algumas empresas dentro do corporativo, em empresas multinacionais, empresas grandes, né? E isso me deu muita bagagem, isso me fez crescer muito. Nessa época eu fazia eu fiz educação física, depois fiz letras. Então, dentro disso, a gente estudou aí, criou também uma educação, uma formação, né, que também colaborou, ajudou para todo o processo aí que a gente viveu muitos anos depois. Mas eu vou te falar de um momento especial da minha vida que, de uma certa forma, foi a virada de chave. Porque até então, mesmo já empreendendo, já tendo saído do corporativo, já tendo filho, eu levava uma vida muito parecida com muita gente. Não tinha grandes diferenças assim. Eu era uma pessoa bem invisível na história, assim. Como eu sei que, não que a gente hoje seja uma grande relevância, nossa, a famosa, mas eu era uma pessoa, assim, que estava muito escondida atrás de outras pessoas, sabe? Eu era muito sombra, ou de um gestor, ou do meu marido, ou do meu pai, eu nunca tinha tido um protagonismo efetivo para a minha vida. Então, eu acho que a grande virada de chave, a grande diferença para mim, na minha vida, independente de sucesso financeiro ou não, de status ou não, mas a questão de você se sentir realmente, efetivamente sendo protagonista de alguma coisa, foi num momento muito específico, que foi quando eu fiquei grávida da minha filha e eu tinha 40 anos de idade.
Então, era uma época que eu trabalhava, a gente era gestor no Lagoa dos Patos, né? Então, a gente tinha lá um espaço de mais de 1.000 metros quadrados, que tinha bailão country sertanejo, tinha o restaurante com um movimento super bacana. Então, a gente trabalhava também para o corporativo recebendo, né? Como receptivo de alguns eventos do corporativo. Então, a gente trabalhava bastante. E eu não tinha rede de apoio em Jundiaí, eu nunca tive, eu não sou de Jundiaí, né? Eu sou de São Paulo, morei um tempo em Atibaia, vim morar em Jundiaí. Mas era eu, meu marido, meu filho, eu tinha um filho e já estava meio grandinho nessa época, porque quando eu fiquei grávida, meu filho tinha 15 anos. Então, uma bela diferença. Pois é, do mesmo marido, gente, do mesmo marido. E aí, com essa diferença, então, ou seja, ele já era um moço, né? Já era muito autônomo, né? Em relação a muita coisa. E era um outro momento da minha vida, então, e aí eu fico grávida. E aí eu tirei um pouco o pé, eu trabalhava 18 horas por dia em média, e opa, calma, agora eu preciso dar uma respirada. As coisas já andavam, e eu não percebia. As coisas já andavam para além de mim. As coisas já rodavam sem mim. Mas você fica naquele apego de achar que você faz muita falta para o seu negócio, né? Que você é o cerne, se não for você, nada acontece, né? Essa coisa meio egóica. E aí, quando eu tirei o pé, que eu percebi que falei, não, gente, as coisas acontecem mesmo eu não estando. Olha que loucura! E foi aí que eu comecei a olhar as coisas de um jeito muito diferente. Eu já tinha passado por alguns grupos de networking, isso tinha me aberto os olhos para algumas coisas de cursos que eu precisava fazer, porque as pessoas iam se capacitando ali, vinham, né, traziam essa informação. Eu não vim no último encontro porque eu estava no tal evento de imersão não sei o quê, no tal aprendizado, capacitação tal. E eu falei, nossa, que interessante, não precisa disso, será? E aí você começa a perceber que, existe toda uma outra história aqui que você não está fazendo parte, né? E aí comecei a ir atrás também dessas coisas. Então, aí quando eu fiquei grávida, eu falei, agora eu acho que eu vou. E aí tirei o pé e percebi, falei, nossa, é aqueles cursos que eu queria fazer, aquelas coisas que eu queria ver. Olha, existe a possibilidade, gente, existe todo um mundo aqui que eu não estou participando. E logo depois da gravidez, ainda por cima, eu estava muito fora do peso, né? Porque imagina, eu engordei 25 quilos no primeiro. No segundo, eu engordei pouco, eu engordei só 18. Foi bem tranquilo. Então, depois, para voltar, é difícil, né, gente? Mas no metabolismo depois dos 40, né? Então, tudo começou a ficar mais complicado. Eu fui atrás de atividade física, né? Falei, então agora vou fazer ginástica, gente, preciso... E aí eu descobri uma aula de dança. E eu falei, no meu condomínio. Eu falei, nossa, que incrível, sensacional, melhor coisa da vida. Sempre gostei de dançar, eu sempre adorei. Falei, bom, beleza, é isso que eu vou fazer. Só que daí não deu certo as aulas lá e ele foi para academia, perto da minha casa, dar aula na academia. Vou eu atrás do moço lá para fazer as aulas dele da academia. Aí fiz aulas lá maravilhosas, tal, não sei o quê. E aí ele saiu da academia e veio uma outra aula inédita na época, que era Zumba. Eu falei, nossa, acho que eu não quero fazer esse negócio de Zumba. Que negócio? Não, fica aí, porque é dança também. Experimenta, quem sabe você... Adorei. Nossa, adorei. Achei, era incrível, porque não tinha um estilo só de música, era muito variado, achei... Nossa, que delícia, fácil, não precisava grandes técnicas, achei aquilo lá sensacional. Aí eu fazia aula direto, de manhã, de tarde, de noite, a hora que tinha aula eu queria fazer, porque daí eu queria voltar também a forma, e já era um negócio que era prazeroso, então era meu momento, né? E isso me destravou muita coisa. Tanto é que uma das mentorias que eu dou hoje em dia chama Jogo de Cintura. Por causa disso, porque eu comecei a perceber
o quanto o corpo, né, você fazer alguns movimentos com o corpo, também reverberavam no que você fazia na vida, assim. Você fica travada com as costas, não sei o quê. Pensa aí se de repente você não tá travando um monte de coisa na sua vida. Isso faz todo sentido. Muito bom, muito bom. Ainda mais o empresário, né? Que primeiro, puxando o gancho do que você falou lá no começo, ele acha que ele é o centro, o cerne do negócio dele, que nada acontece sem ele. Aí ele vai abrindo mão de absolutamente tudo para ficar apenas no negócio. E vai literalmente se travando fisicamente, enfim, N aspectos, né? Porque daí dá um entrave mental, né? Você fica mentalmente travado também, meio que isso. E aí, isso me ajudou muito, assim. Isso mudou totalmente o conceito do que eu achava sobre um monte de coisa. Inclusive, a Zumba é um protocolo eu acho muito incrível, porque empresarialmente falando, em termos de negócio, eles são em 3 sócios. O Beto Pérez é o cara que dança, o cara que é a cara da marca, e ele é muito bom nisso, então ele faz o que ele sabe. O outro é muito bom de gestão, o outro é muito bom de marketing. E cada um atua na sua área sem invadir a área do outro, e aí afirma, uau, deu muito certo, olha que incrível. Que coisa. Que sorte. Então, a gente poder enxergar também que tem coisa que não é para você pôr a mão, tem coisa que você tem que delegar para outras pessoas, que ter uma parceria, que contratar uma empresa. Ah, mas é caro. Então, você precisa estudar seu modelo de negócio. Cabe dentro do seu modelo de negócio aquilo lá para exponenciar, para fazer uma diferença? Se isso vai fazer... Você tem que contratar, porque senão você vai ficar amarrado, você vai ficar preso, você vai ficar num lugar que vai te cansar de um jeito que você não vai conseguir, dali a pouco, nem ouvir falar da sua própria empresa. Você fala, não, aquela história do sextou. Você não vê a hora que chega o último minuto da sexta-feira, porque você não suporta nem ouvir a voz mais do colaborador, do cliente. O cliente vem falar com você fala, ai, que saco, lá vem me encher o saco. Não é, né? Não pode. O cliente vem falar com você, ai, que bom, querido, vem aqui falar comigo, por favor, né? Então, a hora que você entra nesse lugar, você precisa rever, né, o que você está fazendo, porque a vida não pode ser isso, né? Porque senão, para que você está fazendo aquilo, meu Deus? O negócio é reflexo do dono, e a energia do negócio vai vibrar com base nisso, né? Olha, só para dar contexto, então, hoje você tem o Lagoa dos Patos, já não existe mais, para quem é de Jundiaí já deve conhecer, deve se lembrar, não existe, pelo menos, talvez não sob gestão de vocês. Isso. E aí, nasceu o Network Queen, em que momento? As suas mentorias, em que momento? E eu sei que você tem uma empresa familiar também hoje, que você dá conta em paralelo, que te dá know-how também, além de toda essa base, tem a prática acontecendo da gestão de fato, né? Isso. Então, quem for de Jundiaí, ou mesmo quem não for e quiser vir aqui visitar Jundiaí, vá no home office, lá no Eloy Chaves. Que é essa empresa familiar que a gente tem. A gente tem um barzinho hoje em dia, que é um boteco, assim, mas muito descolado. A gente toma a rua ali, né? E faz coisa na calçada ali. É um bar muito descontraído, muito gostosinho. O Network Queen, ele entra na minha vida depois dessa parte porque daí eu mudei completamente e eu comecei a não ir muito mais no Lagoa dos Patos. Uhum. Depois que eu ganhei a Mariana. Então, eu ia cada vez menos, né? Participava. Aí eu comecei a setorizar. E eu cuidava da parte mais de eventos sociais. Não corporativos e sociais, mas não do bailão, por exemplo, né? Que era uma coisa mais... Era muito maior, assim. Eu cuidava dos eventos sociais, casamento, por exemplo. Aniversário, 15 anos, casamento, essas coisas. E aí, com isso, eu ia muito menos, tinha um pouco mais de tempo, e eu comecei a frequentar muito mais os cursos e grupos de networking profissional. Chegou um tempo que eu conheci uma capacitação para mulher empreendedora. E aí eu falei, ai, que bacana isso, que interessante. E fui lá, queria saber.
Aí participei lá do processo, falei, nossa, que legal. Chegou no fim, a moça virou assim e falou assim, quem gostaria de replicar esta metodologia? Eu, né? Pessoa que empolgada, eu! Aí, já queria... Aí fui fazer isso de forma voluntária. E foi incrível porque me trouxe muito aprendizado. Depois de um tempo fazendo aquilo, ela foi transformando aquilo num business. E aí aquilo começou a distanciar do que eu acreditava como entrega, do que eu tinha construído, porque afinal de contas, como era voluntário, então era para mulheres que estavam começando a empreender e que ainda tinham muitas dificuldades em gestão, inclusive financeira, era muito grande. E elas não tinham, né, grandes aportes para poder fazer curso, não sei, elas não tinham nem muito essa consciência. Então, aquilo ali era muito um nugget, sabe? Uhum. Era muito um formato nugget, assim. E ok, enquanto é voluntário e free. Aquilo como business era meio estranho, não fazia muito sentido. Precisava mais processo, precisava aprofundar aquilo, né? Mas até aí... ok, né? Tava tentando entender como que ela ia transformar aquilo. Só que daí veio a pandemia. E aí, na pandemia, ela tinha acabado de lançar essa coisa business e ela ficava, viu, vocês precisam vender. Eu falei, olha, então, obrigado. A gente não estamos mais para isso. E eu percebi assim... Na verdade, naquele momento, o que a gente precisava era exatamente de networking, porque eu precisava arrumar canais para as pessoas venderem. Ela estava com um monte de coisa represada dentro da casa dela. Então, a moça da Mary Kay acabou de fazer pedido, pum, fechou tudo. Ela estava com aqueles monte de coisa que ela ia vender, que ela ia, não podia vender para ninguém. Eu estava com os freezers todos lotados. Eu passei, acho que 1 ano e meio comendo coisa do freezer. Depois que... porque, não abria nunca mais, né? E, eu estava com os freezer todos lotados de mantimento lá para fazer as preparações do restaurante. Enfim, e assim, como eu, tinha um monte de gente, cada um com o seu produto lá preso, né? Então, as pessoas precisavam vender, precisavam trocar, precisavam pôr para fora aquilo. E aí, eu comecei... E o meu negócio era de eventos e comida, que era a primeira coisa que fechou e a última coisa que abriu. Era exatamente um negócio de juntar gente, que era tudo o que não podia. E aí eu falei, tô ferrada, morri. A vida do empresário, né? Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Só que eu conheci essas mulheres, né, que eu já tinha feito essas capacitações voluntárias, eu abri um Zoom, e comecei a chamar elas no WhatsApp, no meio de chamar. E eu olhava para elas e falava assim, e aí, minha filha, o que você tá fazendo? Ai, menina, eu tô fazendo unha aqui no meu prédio. Falei, interessante, legal isso aí. E você que tá fazendo? Eu arrumei um fornecedor de congelados, tô distribuindo congelados aqui no meu prédio. Eu falei, então, e se, né? Essa ideia de gente doida. E se... de repente, você com esse mesmo protocolo que você criou aí no seu prédio, que tá dando certo, você não infectou ninguém, não matou ninguém, tá tudo rolando bem, você atendesse aqui no meu prédio também, né? Você tira um dia, você vem aqui, faz o prédio inteiro, tudo sem sapato, higienização, ok, máscara, não sei o quê, e você vai e cuida das pessoas aqui. Pô, seria incrível, hein, Ale? Vamos... Pronto, vamos anunciar aqui no coisa do prédio. Aí, a outra que está vendendo congelado. E sim, você vender congelado para outra lá também. E a gente começou a fazer esses intercâmbios de coisas, né? De se ajudar. E ajudava tanto as pessoas a terem acesso a coisas, porque daí tinha gente querendo, né? Alguns serviços e produtos. E, ao mesmo tempo, tinha gente que precisava colocar isso para fora. E começou a ficar muito legal. Então, e a gente começou a pesquisar. Então... você tinha tempo, né? Tinha uma coisa que eu não tinha antes e nesse momento eu estava com ele, graças a Deus, era tempo. Então eu ouvia tudo quanto era podcast que existia, eu ouvia tudo quanto era big player falando de tudo quanto era assunto, tudo que eu não tinha conseguido consumir em todos os anos anteriores, eu passei a consumir. E aí eu tenho acho que uns 8 cadernos. Caramba. Completos, assim, com anotação, assim. Eu maratonava. Agora é fulano de tal. Maratona fulano de tal. Era uma loucura. E
aí, essas informações eu comecei a compartilhar nessas reuniões também. Então, a gente trocava informação também. Falava, mas fulano falou de um plano de negócio assim, 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 porque depois a gente podia pensar, nanana, e aí começamos a falar dessas coisas. E aí, quando abriu tudo, eu falei, então tá, beijo, gente, obrigada, foi muito bom e tal. E aí as meninas, a gente se encontrou. Sabe aquela época que todo mundo queria pular o carnaval? E entre o Natal e o carnaval abriu um pouco, mas não abriu muito? Foi 21 para 22, não foi? Foi uma coisa meio assim, né? E aí, nessa época, a hora que abriu, eu falei, bom, beleza, galera, tchau, não vamos fazer mais nada disso, cada um vai cuidar da sua vida, né? Não, ele continua. Eu falei, que horas, né, gata? Agora eu preciso voltar a trabalhar, meu bem. Você tá pensando que a vida tá fácil, né? Aí elas falaram assim, não, mas vamos nos encontrar numa padaria aqui de Jundiaí. Falei, tá bom. E foi muito engraçado, porque a gente tomou a padaria, porque não podia sentar perto, né? Então, cada uma sentada numa mesa, assim, cada duas sentadas, uma aqui, a outra na outra ponta da mesa. Não vou nem pra escutar direito. A nossa reunião. Parecendo um bando de louca. E aí, uma delas virou assim e falou assim, ai, gente, a Lê tá querendo parar com esse negócio que ela tá fazendo. Quem tá gostando? Aí todo mundo, eu gosto. Ai, você, não sei o quê. Tarana. E aí, falou assim, quem quer que a Lê continue? Levanta. Aí, né, a padaria levanta, assim. Quem era da outra mesa que não tá... Meu Deus, o que vai acontecer? Quase sai correndo de dentro da padaria, né? Aí, eu falei, olha, beleza, tô achando lindo isso aqui, tô super envaidecida, uau, que lindo que eu tô fazendo uma diferença aqui. Mas eu preciso de dinheiro. Não tá adiantando só fazer uma diferença aqui, que, né, você conta ficar vazia. Não paga boleto, né? Não paga boleto. Tô achando muito envaidecida, mas eu preciso de dinheiro. Aí elas falaram assim, começa a cobrar. Eu falei, pô, mas será que alguém vai querer pagar, né, pra esse rolê? E aí comecei a procurar outras pessoas, e aí eu tenho uma mentora, que é a Dani Leite, de Florianópolis, que era exatamente essa mulher que criou aquela metodologia lá, que eu falei que eu replicava, da capacitação para mulheres. Fui falar com ela, falei, Dani, assim, expliquei um pouco, ela falou assim, que incrível, muito legal, não, eu acredito muito que dá para monetizar, sim, acho que pode ser um caminho, aliás, acho que você tem muito jeito realmente para isso e tal, vamos fazer aqui um processo, barará. E aí ela me ensinou umas coisas assim, me mentorou ali para a criação, né, de uma estrutura, né. E aí eu criei a metodologia do Network Queen através disso, entendeu? Através desse processo aí, foi muito... Que top! Que legal, que história incrível. E falando sobre gestão, a ideia do podcast é que a gente traga erros, acertos, o tal do skin the game, sabe? E a gente sabe que você tem, além do seu negócio, a empresa familiar e tudo mais. E quando a gente fala de gestão, Ale... quais foram na sua jornada maiores erros e acertos que você pode, talvez hoje, enxergar que as pessoas cometem muito, mas que talvez você já tenha cometido lá atrás? Um erro muito grande que eu cometi, que eu percebo que as pessoas cometem muito e que realmente é muito difícil, é olhar para o cliente. Mas olhar efetivamente para o cliente, não com aquela história da empatia, né? Empatia é fazer não fazer para o outro o que eu não faria, não sei o que, aquelas histórias assim. E tipo, não é. É você realmente vestir a skin, né? É colocar a pele do outro e sentir como ele se sente, né? E isso é lindo da gente falar, mas é difícil para caramba fazer isso, porque é você meio que abrir mão de quem você é para tentar entender o máximo possível o outro, né? E aí, dentro do Lagoa dos Patos, por exemplo, quando a gente foi para lá, tinha um lago de truta. Pô, lindo, né? Truta é gostoso. E aí a gente fazia pratos de truta. Então tinha truta com amêndoa, truta com alcaparra e tal. E era, pô, lindo, delicioso. Porém, meu bem, a pessoa que entra lá, quem é
é o público que está entrando? Quem é o teu cliente? O cara está entrando lá na portaria, ele saiu de São Paulo, porque 90% do público lá era São Paulo. Uhum. O cara vem de São Paulo, para ali na porta do sítio, ele vê aquele lago, ele vê aquela estrutura ali, meio que parecendo um quiosque, né? E ele pensa assim, truta com amêndoas. Não combina, né? Não pensa isso. Ele pensa uma cervejinha, um negócio ali, Ele né? pensa frango com quiabo, ele pensa porco, ele pensa outras comidas, né? Feijão tropeiro. É isso que vem na cabeça dele. Não vem assim, truta com amêndoas e purê de batata com ervas. Tipo, Cara, isso faz muito sentido, porque tem muito empresário nascendo, criando negócios ou colocando negócios no mundo com a idealização de algo que faz sentido na cabeça dele, mas que não existe uma pesquisa de mercado, não existe um cruzamento do ideal com o real, né? E aí é a fórmula, a gente não acredita em fórmulas, né? Mas é a fórmula da falência. Tem tudo para dar errado, né? Ou sofrer mais durante o processo, né? Porque aí você tem que se adaptar, ir estendendo, ir ajustando, ir refinando até que vai chegar naquela persona ideal que é seu cliente e também o produto que vai atender essa persona, né? Mas se você faz isso anteriormente, é muito mais fácil, né, o projeto, porque aí você vai entendendo, vai só ajustando um pouquinho para conseguir atingir o cliente mesmo. é sofrer, é exatamente isso. É. Você sofre muito durante o processo. É. Porque daí você... E a gente tem uma vaidade, né? Mas, gente, quem que não gosta de truta? É uma delícia. É, gata, ninguém tá falando que é ruim. Entenda. Mas não é essa busca, né? Exato. E o maior acerto, ou os maiores acertos que você teve nessa sua jornada, quais você acha que foram? Pode ser um comportamento, um jeito de fazer a coisa, ou uma decisão que você tomou? Nossa, ou maior acerto, não sei. Vamos pensar aqui. Eu acredito muito nos relacionamentos, no networking em si. Eu acredito para além do processo, porque assim, networking ele é um processo da venda, né? Ele é uma parte de uma venda. E eu acredito no networking para além disso. Então, porque até hoje a gente estava lá numa reunião de networking e uma das falas que aconteceram foi, olha, quando você indicar alguém, você esquente essa indicação, né? Você precisa brifar a pessoa que vai receber a indicação, né? Então, você fazer a ponte completa, né? Você pegar o seu amigo lá que você conhece e falar para ele, olha, vou te indicar uma pessoa, vou te trazer uma pessoa aqui que faz XPTO e ela é muito boa, ela é isso, aquilo. E aí sim você leva esse seu colega de networking lá para conhecer o seu amigo. E é assim, é o processo, né? Mas e se, para além disso, você entendesse que quando você faz esse movimento, o seu crédito, a sua autoridade cresce. E aí, ao invés de simplesmente estar fazendo para colaborar com o seu colega de grupo de networking ou até com o seu amigo efetivo que, de certa forma, precisa do trabalho do que o outro vai entregar, você entender que você cresce em credibilidade com esse outro amigo que você tem, que essa tua autoridade cresce, que isso beneficia a você e ao seu negócio. Aí você tem muito mais motivação, eu acredito, para fazer esse movimento. E aí também você acaba, para esse outro cara aqui também que você vai ajudar, com certeza, obviamente, se você for lá, gatilhos mentais, primeiro que aparece reciprocidade. Então, no mínimo, o gatilho da reciprocidade se acionou com esse cara aqui. Então, é benéfico, né? Um benefício para você. Então, não é assim, olha, aprenda agora que você precisa ser uma boa pessoa e ajudar o seu amigo e o seu coleguinha de networking. Não, seja a pessoa que você é mesmo e ajude-se. Gerando autoridade. O tal do capital social, né? Você sabe que essa semana está falando e eu tô lembrando de algo que eu nem contei pra você. Essa semana teve encontro do FBI Clube e 2 pessoas falaram:
Como é que foi seu outubro, né? A gente começou com esse papo. Como é que foi seu outubro? 2 pessoas falaram, eu mudei de espaço porque a Gabi... Eu passei aqui no escritório, do lado do escritório da Gabi e do Márcio, tinha um aluga-se, aí eu tava quarta da fila pra ser na imobiliária e tal. Mandei mensagem pra Gabi... Você tem o telefone do moço aí do lado? Falei, não tenho, mas vou arrumar. E eu falei que eu tinha contato com a moça que era locatária, mandei mensagem pra moça da locatária, a locatária mandou mensagem, o contato do dono, eu falei, manda mensagem aqui pro dono e tal. Aí ela, Gabi, deu super certo por conta dessa ponte. Furou o caminho. Aí a outra furou o caminho. Galera, se você tá assistindo e você tava na fila, desculpa aí. Viu? Foi mal. Aí a outra falou, inclusive o Márcio compartilhou, esse mês eu fiz mudança também, porque o Márcio compartilhou uma sala que o cliente dele tava alugando no nosso grupo, eu entrei em contato com o cliente, aí ela pediu pra gente fazer a ponte, ela foi e mudou pra sala. Deu certo, inclusive. Que legal, eu nem tava sabendo. Aí a outra falou, olha que legal, ponto pra Gabi e pro Márcio esse mês, tipo, e a gente fez literalmente de uma forma orgânica e tudo mais, mas quando ela falou ponto pra Gabi e pro Márcio essa hora, eu falei, caraca, olha que legal. Entendeu? Tipo, os nossos contatos, a nossa ponte valem muito e fazem a diferença na jornada da outra pessoa. É tipo um marco temporal. Pô, é uma mudança de ambiente, né? Não diretamente, mas indiretamente. Isso é muito legal mesmo. Faz todo sentido. O Ale, e quando a gente fala de gestão? Eu já falei pra você nos bastidores que a senhora é tipo assim, toda vez que eu vejo ela, e aí, Lê, como é que você tá? Ai, tô. E ela segue, ela é muito ativa, né? Quando a gente fala de gestão, pelo menos no nosso entendimento, é cuidar, é administrar, é gerenciar coisas, frentes, pessoas, enfim. Recursos. Como é para você hoje estar à frente da gestão de negócios e de pessoas? Como que você administra essas coisas? Quais são os maiores desafios para você na prática? Bom, o maior desafio foi, na verdade, aprender que eu não faço tudo. A gente tem essa coisa de achar que... o marketing, eu pego lá um negócio, vejo no YouTube como faz, não sei o quê, vou fazer. O gestão, fluxo de caixa, põe lá numa planilha, pega um caderno, não sei o que lá, eu mesma faço, não sei o quê, porque como eu vou pagar alguém? Meu Deus do céu, que loucura é isso. Não dá para pagar todo mundo. Você começa a achar que você vai fazer tudo. E aí, a gestão, na verdade, é exatamente isso. É você começar a entender no que exatamente você é bom de verdade. O que você sabe fazer de verdade? Ikigai. O que você sabe fazer? O que você é apaixonado? O que as pessoas pagam para você fazer? E entender toda essa história aí para chegar numa coisa e falar assim... Beleza, sou boa nisso aqui, ó. E claro que você vai ter que fazer eventualmente as outras coisas, você precisa, não é delargar, põe para outra pessoa fazer, não. E também ter as parcerias, porque parceria não é você assim, ai meu Deus, parceria tem uma coisa assim, né, eu vou divulgar seu negócio e você faz para mim de graça, não é isso, pelo amor de Deus. É porque, eventualmente, você tem uma determinada dificuldade e eu tenho uma outra, e eu posso te ajudar nessa sua dificuldade, que vale R$800, e você me ajuda na minha dificuldade, que vale 500, e eu te dou R$300. Vamos se ajudar desse jeito? Poxa, acho que dá para se ajudar desse jeito. Entende? E aí você vai fazendo... Uma possibilidade para inícios, né? Exato. E aí você vai gerando esse tipo de possibilidade. Então, gestão, na verdade, é fazer isso. É como pode ser possível. Essa acho que é a grande coisa da gestão. Eu não posso ter agora um RD Station para fazer meu CRM, não sei. Como é possível você fazer um Trello de graça? Faz o Trello de graça. Como é possível fazer uma anotação no caderno? No seu é o possível? Faça o possível. Mas crie esse hábito e faça essa gestão, tenha esse olhar para esse lugar, saiba que isso é uma responsabilidade sua. Nem que depois você vá ter o CMO, CFO da sua empresa e ele vai fazer, mas ainda assim você vai precisar olhar o relatório, você vai precisar acompanhar, você vai precisar estar presente, porque essa é a gestão que você precisa fazer. Fato. Então, acho que é por aí. Então, dá para fazer tudo? Não dá.
Por Mas exemplo, é bom assumir hoje... os papéis, né? Esse papel de gestor, porque muitas vezes tem gente que até tem essa ideia, né? De tipo, eu vou trazer pessoas. Mas no meio do caminho esquece que a responsabilidade ainda é do dono do negócio. Porque às vezes, eu coloquei aqui a Lê tem que cuidar. E aí você não faz, aí, pô, mas ela me deixou na mão. Mas a responsabilidade é sua no final do dia, né? É você que contrata a pessoa, você que deveria ter avaliado o resultado dela, né? Então, esse é um detalhe que muita gente esquece e ele é crucial para que a gestão funcione até o final, né? É. Uma outra coisa que eu vejo muito, porque eu trabalho com comida, né? Com essa coisa. E, bom, independente disso, acho que o turnover de tudo quanto é empresa é muito alto, né? E quando você tem essa mudança, você precisa capacitar tudo de novo e fazer e falar tudo de novo. Independente disso, o cara que já está com você, eventualmente você vai precisar falar de novo algumas coisas, né? Você vai precisar revisitar muitos assuntos. Então, eu vejo muita gente, eu já cansei de falar para fulano, fale de novo. E se não tá, falar não está ajudando, cate um vídeo para mostrar, faça uma planilha, faça uma apostila, manda ele num curso, não sei. Mas se não está funcionando deste jeito e você acredita que o fulano tem potencial, mude o jeito de falar com ele, porque desse jeito ele não está entendendo, ele vai entender de outro jeito. Tem um jeito diferente de você de associar as coisas e então para ele outra coisa vai fazer sentido. E aí, veja o resultado que ele te dá. Não fica olhando o processo. Foca no resultado. Comunicação é um pilar da gestão, né? A comunicação é o pilar da vida. A comunicação interna do gestor com ele mesmo, que é a autoliderança, a autogestão, e ouvir o outro, e aí a gente volta lá na primeira coisinha que você falou assim, empatia, se colocar no lugar do outro, é ouvir o seu cliente, ouvir o seu mercado, ouvir o seu colaborador, e aí fazer a gestão disso tudo, ou seja, encontrar o fio condutor, né? O que liga uma coisinha a outra para que haja harmonia, e essa harmonia flua em formato de prestação de produto ou serviço para o mercado. Isso vai gerar em recurso para você gerir, para você administrar. Esse é o sistema acontecendo, né? Exatamente. É exatamente isso. Algum complemento Pra neste mim, assunto? excelente. Essa questão da comunicação é vital, né? E alinhamentos também, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, já falei, mas tipo, ela tem que entender que a responsabilidade da comunicação é sempre do quem quer comunicar, não é do outro de entender. Ele precisa se receber de forma que faça sentido para ele essa comunicação. E também alinhar expectativas, porque às vezes eu tenho uma expectativa sobre você e você tem uma sobre mim e a gente não conseguiu alinhar isso aqui, tipo, eu vou até 5 e você vai até 5, beleza. Porque às vezes eu tô no 3 e você tá no 8 e aí, tipo, falando de níveis diferentes, eu tô gritando e você tá olhando para e o negócio não encaixa, né? Então isso é muito importante. E é básico, mas esse é o básico que tem que ser bem feito, né? Então, assim, bem estruturado, porque muitos negócios, muitas vezes, com muitos anos de vida, acabam se perdendo porque no meio do caminho o gestor vai esquecendo de fazer isso, vai achando que os outros têm que se adaptar e às vezes a pessoa não tem essa direção, né? Então é muito importante isso que você está trazendo mesmo. Olê, a gente sabe que você tem o seu negócio e tem uma empresa familiar e lida com mulheres que têm empresas familiares. E na minha concepção, na verdade, agora verbalizando, toda empresa acaba sendo uma empresa familiar porque pessoas constituem famílias e famílias dependem dos trabalhos e dos negócios. Mas para além disso, pessoas que trabalham juntas no mesmo ambiente, como você acha que a gestão, ou uma boa gestão, uma gestão eficiente, pode minimizar conflitos? Ou, melhor dizendo, quais você percebe que são os maiores erros na gestão de uma empresa familiar? Quando você falou de qual gestão você está fazendo lá dentro da sua empresa, a primeira que eu ia falar era gestão de conflitos. Ótimo. Porque, na verdade, ter empresa familiar é uma contínua gestão de conflitos. Porque você sai de casa com o seu CEO ou com o seu funcionário, ou com, enfim, você sai de casa junto, aí você chega no trabalho junto com o seu marido, ou com a sua mulher, ou com o seu filho, e aí você volta para casa com o chefe, com o gerente. É um bololô lascado.
Então, é uma contínua gestão de conflito, porque tem histórias no meio disso tudo, né? Tem a mãe de não sei quem, tem o irmão do não sei quem lá, tem que tá tudo... Quando você tá trabalhando em família, eles estão presentes em algum momento de alguma forma. E aí, às vezes, e o divino habita os detalhes, né? Então, nesse detalhe, às vezes, é que vai ficar aquela coisa que você não consegue resolver, e aí você dorme com aquilo atravessado, e aí é muito difícil você fechar, você tá com a cara queimando aqui, querendo socar a cara do outro, aí você fecha a porta e fala, oi amor, não, vamos para casa, tipo, não, né, você continua com raiva. Não dá pra desligar, né? Eu tenho uma chave geral lá, agora eu sou o marido, agora eu sou o empreendedor, né, tipo... A gente fala muito isso aqui, esses papéis não se separam, né? Nunca, eu trabalhei no banco também, né? Sou ex-bancária, eu tinha uma gerente comercial, uma gestora que falava, Gabi, coraçãozinho, seus problemas, né? Você deixa a porta pra fora, entrou aqui, você é bancária, né? Desde lá era perceptível pra mim que não havia essa separação. Que dirá separação em nível de identidade, né? Porque você é esposa e é sócia e é irmã ou é mãe, mas aí a gente entra no que é necessário. Os conflitos existem, mas se faz necessário, na minha visão, quero até que você complemente, você também, o autoconhecimento do indivíduo para conseguir gerenciar o conflito. E quanto mais ambas as partes, ou todas as partes envolvidas tiverem isso, melhor, né? Melhor. E também entender, assim, a clareza de papel. Para mim isso é fundamental. Porque nem sempre na vida você vai fazer o que você quer só, o que é gostoso, né? Mas uma vez que você sabe qual que é o seu papel, então, tipo, cara, você tem que fazer isso e é isso que você tem que fazer para funcionar. Então, tá bom. Então, se esse é meu papel, eu vou me dedicar da melhor maneira possível. E se eu tiver com alguma dificuldade, eu preciso entender. Então, é o que a gente falou no outro podcast, né? Eu tenho que lidar com isso. Então, como é que eu lido com as minhas emoções que às vezes estão ficando desequilibradas ou algo que está me incomodando? Será que é no outro ou é em mim que está incomodando essa situação? Mas, peraí, então deixa eu me colocar no meu lugar aqui e saber como eu me ajusto para que eu consiga entregar o melhor para o outro. Que aí é menos umbigo e mais você olhar para o outro e falar, tá, como é que eu sirvo essa pessoa que ela também quer o meu bem, né? Então, assim, família mistura a questão de relacionamento, as experiências, mas no final do dia é muito confortável, muito legal, porque tá todo mundo ali no mesmo propósito, né? Tipo, ninguém tá... Eu tô aqui na empresa querendo que o mal dela, que ela se dê mal. Não, pelo contrário, eu quero que ela se dê bem porque eu a amo e o negócio é nosso, só que no meio do caminho às vezes a gente esquece porque o nosso ego vem à frente, né? Tipo, não, ela tem que me servir, ela tem que mudar por mim, eu sou maior que ela, eu sou melhor que ela. Não, velho, volta pra trás, respira e vamos de novo. Mas é difícil ter essa Pra consciência, né? É bem complicado, principalmente quando a emoção aflora, né? Quando vem aquilo que te pega, porque a gente não controla a emoção, né? A gente controla o pensamento, o sentimento vindo daquela emoção, que é exatamente isso que vocês estão colocando, sobre a inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Mas ter esse nível, assim, de... claro, ela só está fazendo aquilo porque, na verdade, o que ela está querendo dizer, ela tem um ganho secundário de não sei o que ainda, né? Bom, estamos falando de gestão sem romance, literalmente, né? Toda essa gestão aqui racional, a hora que o sangue ferve, é bem complicado de segurar. Uma coisa que, por exemplo, eu aprendi a fazer, estando junto ao longo do caminho dos anos, isso não é meu. Isso não me pertence. E aí, às vezes, é uma coisa que vai prejudicar, de uma certa forma, a empresa como um todo. Porque no meu conceito, na minha opinião, fala, mas se você gritar com o funcionário, depois ele não vai trabalhar direito, ele vai ficar magoado, isso não vai dar certo, ele não sei o que, ainda pode... Então, ou seja, só que ele teve uma reação que aflorou daquele momento, e aí eu tô ali, ai meu Deus, e eu não posso falar nada, e eu tenho que falar, não, isso daqui não é meu, não me pertence, isso daí é com ele vai ter que resolver. E aí às vezes a pessoa ainda vem chorar pra você, né?
Assim, você viu? Vi, mas então, perceba que, na verdade, né, você tem que fazer a gestão de conflitos ali para poder sair dessa situação o menos maculada possível. Porque senão. E no começo não era assim. No começo era todo mundo, né? Tiro, porrada e bomba. Aí, ali... Quem fala mais alto, quem pode mais chora menos, sabe? Os negócios assim, era uma Verdade, coisa meio, mudou quem muito. pode mais chora menos. É. Então, e aí você vai, né? Ainda bem que tem curso, tem as coisas pra já aprender. Fica mais Senão- fácil, né? Porque se não tem um direcionamento, um aprendizado organizado, você vai na tentativa e erro, né? Você vai tentando, vai acertando, vai errando, vai ajustando e gasta muito tempo e energia, né? E às vezes você fica frustrado, cansado, né? Ou machuca muito. Então, você ter um processo de aceleração de resultado, de entendimento, de aprendizado é sempre melhor. Então, e inclusive o podcast é exatamente essa a finalidade dele. Você pegar uma história de superação de alguém, uma história de resultado positivo, mas o resultado positivo vem de vários negativos, né? A gente vai juntando os erros ali e aí, beleza, eu consigo apresentar, ó, deu certo porque eu fiz isso, eu fiz um curso, conversei, eu cuidei de mim, mas até lá quantos meses? Tiro, quantos porrada e anos? bomba. É tiro, porrada e bomba. E mesmo tendo dado certo, às vezes dá errado de novo. Exato, Acho que é o você X volta um da pouquinho, questão, né? exato. Não é, a gente tem a ilusão de que quando, nossa, fulano chegou lá, tá, mas o lá que ele chegou também vai ter um monte de cagada, um monte de coisa errada. Exatamente. É tipo videogame, né? Sempre vai ter um chefão e depois você passa de um chefão, tem outro chefão. Então cada um tá num desafio, porque as pessoas tendem a ter uma questão tipo assim, a vida dela é perfeita, é boa, é diferente da minha, coitado de mim, minha vida é ruim. Só que mesmo que a pessoa esteja muito bem, e a gente pode falar muito bem de qualquer situação, bem no relacionamento, bem financeiramente, bem no negócio, cada fase tem um desafio. Então às vezes você fala, pô, o bilionário tem dificuldade? Tem dificuldade. Com certeza. Ou a pessoa que está em situação de rua, ela tem dificuldade? Muita dificuldade. Mas não dá para dizer que um tem uma dificuldade que é muito maior que a outra, que é mais relevante de alguma exato, forma, porque né? para aquela pessoa aquilo é muito importante. E eu gosto muito daquela frase daquele filme do Extraordinário. Você assistiu lá do menino que usava o capacete lá no filme? Ai, adoro aquele filme. É que ele fala assim, ó, seja gentil com as pessoas, todo mundo tá passando por uma batalha. E é muito louco isso, porque você às vezes olha a pessoa e fala, não, essa pessoa não tem problema. Aí quando ela conta a vida dela, a história dela, você dá um nó no fígado. Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa superou tudo isso, né? Viveu essa história. E então é muito importante essa avaliação e esse entendimento que, assim, não é competição e comparação, né? É você com você mesmo sempre. Ale, pra gente partir pra reta final, a gente sempre tem o top 3 perguntas pro encerramento. Esse top 3 perguntas vai quase que ser tipo um resumo dos conselhos. Se a gente pudesse fechar o podcast aqui, vão ser essas 3 perguntas. A primeira é, qual Onde é o é... paraíso? É perto da Vila Mariana, não? Quando literalmente. Quando chega os dias de glória, né? Porque os dias de luta é tipo isso. Qual é, na sua opinião, o maior erro do empresário, do gestor? Da gestora, no caso, né? Que é seu know-how ali de dia após dia. O maior erro é ficar no ego. É achar que tudo só é sobre mim. Então, o produto é meu, eu é que sei como que vende o produto, o cliente é meu, o problema é meu, a briga é minha, tudo é meu. Pega tudo pra si, fica altamente... Aí a pessoa tá super sobrecarregada, tá... né, ser centralizador demais. Nossa. Acho que esse é o pior, Ótimo, assim, excelente. pior coisa. Faz todo E sentido. qual é a maior ilusão do empreendedor ou da empreendedora sobre empreender? Aquela mentira, aquela véu de Maia. Na minha modesta concepção, é você achar que realmente você tá fazendo toda a diferença do planeta para o mundo, para a humanidade, que você que está descobrindo a roda. Então, você é a inovação, você
Você é parte de um processo que é muito maior do que você tem uma relevância, você tem uma contribuição, é incrível o que você está fazendo, mas é parte de uma coisa muito maior. Então, seja fator de soma, onde quer que você faça, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, seja fator de soma, mas entenda que é uma coisa maior, você soma aquilo que já existe. Nossa, acho que faz todo sentido isso que você falou, né? O erro é achar que você é o todo e que você tem que fazer tudo, né? E acaba ficando sobrecarregado. E a ilusão é achar que você vai passar por tudo isso, segurar todo esse peso e vai ter, tipo assim, os louros, a glória disso tudo. Quando, na realidade, amanhã você vira estrelinha. Puf! Infelizmente, as coisas seguem tal e qual estavam. Ninguém é insubstituível, né? Muitas vezes esse ego que você trouxe cara, só eu sei fazer bem, só eu sou bom, só eu mudo o mundo. Aí daqui a pouco aquilo que era insubstituível já é irrelevante. A gente tem vários casos, né? Por exemplo, o caso da Kodak lá, os caras, não, famoso. 70% do market share é nosso, a gente é dono do mundo e pá. Tá, legal. Parabéns pra você. Depois, Good for you. Daqui 5 anos, falência, porque a arrogância, né, a prepotência de achar que você é o dono das coisas e no final a gente tá aqui só pra... É uma passagem, né, de fato. Então, e se entender nesse processo é muito bom. Entender que é mais pelo outro do que por nós, né? Exato. Exatamente. Excelente. Ô Ale, e o Márcio e eu criamos o Gestão Sem Romance porque a gente, nada contra a maré do mercado nesse aspecto, a gente não acredita em fórmulas mágicas, a gente nem acredita tanto em metodologia, porque na verdade a metodologia é um conjunto de conceitos, um conjunto de know-how, um conjunto de... né, que vai ser aplicável em realidades diferentes, com adaptabilidade em cenários, enfim, existe uma série de variáveis. E aí, a última pergunta desse trio existem muitos segredos. Cada gestor, cada gestora, cada empresário vai ter o segredo que funciona melhor para ele, que faz com que ele consiga se manter na batalha ou ter sucesso naquilo que ele faz. E a gente quer saber qual é o segredo da Ale para fazer gestão da vida real, gestão sem romance. Qual é o seu segredinho? Olha, meu segredo, de certa forma, é não ter segredo. Eu tenho um grave defeito. Eu sou muito transparente. E essa transparência nas relações, às vezes, e é uma coisa até que eu falei hoje também sobre, tem coisas que você olha para aquilo e acredita que é um defeito. E não existem defeitos, existem características. Ótimo. Então, se você é tímido, não é um defeito. Arrume esse defeito. Agora você precisa... Todo mundo precisa falar em público, todo mundo precisa fazer... Não, continue tímido. Entenda isso como um recurso teu, uma característica sua, e veja os recursos que você tem frente a isso. Então, se você é tímido, você com certeza tem uma escuta muito boa. Potencialize isso, tenha uma escutativa incrível, diferenciada, que te faça realmente te potencializar enquanto recurso para você usar. Então, transparência é o meu. E aí, dessa transparência, tem gente que me acha meio grossa. Porque eu acabo falando algumas coisas para algumas pessoas muito diretamente. Então, eu sou muito direta e falo, olha, então, veja bem, ai, Ale, isso que não é incrível. Olha, água, inventei a água. Você não... Olha, como transparente. E eu falo assim, então, gatona, você sabia que a água já está inventada, né? Que existe água no planeta, que tem... E a pessoa, tipo, balde de água fria, assim, tchá, né? Fala, ai, nossa, mas eu achei que tá... Não tô dizendo que não é incrível. Arruma um diferencial para essa sua água. Vai vender uma que chama Voz, né? Bota o nome de Voz literalmente. E vende com um preço maior. Porque a água em si já existe. Então, e aí eu tenho essa coisa, né, de algumas pessoas acharem que eu sou meio grossa. Mas, em contrapartida, eu tenho muita credibilidade. Porque como eu falo de verdade o que eu tô realmente achando, né, entendendo o que tá acontecendo, isso me dá uma credibilidade. Porque a hora que ela me pergunta... Ela fala, e essa água? Ah, essa água já existe. Ai, eu sabia que tinha que ter perguntado para você. Porque você ia me falar a verdade. Porque senão eu ia ficar trabalhando em cima dessa água, vendendo para as pessoas. E depois essa água não ia vender porque já existe e eu tô achando que eu tô inventando a roda.
Então, isso tem dois lados, né? E tudo acho que tem dois lados. Sim, Então, acho perfeito. que... Segredinho, então, transparência e credibilidade. Acho que a transparência, que daí me traz essa credibilidade. Arrasou! E aí, Márcio Kleber, bora pro encerramento? Convida a galera, então, pra seguir o seu. Primeiro, coloca nos comentários se você gostou, qual parte do tudo que a Ale trouxe aqui, foi uma aula, né? Não sei se você percebeu. Espero que você tenha pegado papel e caneta para ter digerido esses insights incríveis aqui dessa história de vida. Então já coloca os comentários que você mais gostou, que fez sentido para você. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos. Se você está no Spotify, também segue a nossa página aí, porque vai ter vídeo dos outros episódios aqui para você continuar a sua jornada. E, Ale, muito obrigado. Obrigado por tudo aqui. A gente vai colocar na descrição os seus contatos, para a pessoa conhecer os seus projetos, né? Então, assim, o ecossistema, todo o trabalho que você faz. E obrigado pela participação, foi muito bom. Eu que agradeço muito aqui a participação no Os Sócios do Brasil, né? São sócios do Brasil. Os sócios que falam sem romance de gestão. Muito bom, adorei. Muito obrigada. Ale, obrigada mais uma vez. Galera, então a gente se vê no próximo episódio para desenvolver essa gestão cada vez mais sem romance, mais real. Um beijo e até lá. Até o próximo.